Bom, pessoal, nós vamos aqui agora abordar o assunto velocidade média. Eu sou o professor Adriano Ferrarez, bem-vindos à aula de hoje. Bom, vamos começar aqui com o pensamento do momento do grande Raul Seixas. Não pare na pista, é muito cedo para você se acostumar. Grande Raulzito. Então fica aí para reflexão esse pensamento do momento. Muito bem, os conceitos aqui da cinemática, a gente continuando a falar um pouquinho sobre a cinemática, né? A gente vai entrar agora no novo conceito, que é o conceito de espaço. O que vem a ser espaço ou posição? É o ponto da trajetória em que o corpo se encontra, onde o corpo está. É a posição ocupada pelo corpo em um determinado instante do seu movimento. Essa é a definição de espaço. Muito bem. Então vamos pegar aqui essa seguinte situação. Imagina que eu tenho aqui um corpo se movimentando, no caso essa bolinha verde, e a gente observa o quê? Que no instante t igual a 0, essa bolinha se encontra na posição 1 metro. No instante t igual a 1 segundo, essa bolinha se deslocou para a direita, no sentido positivo da trajetória. A posição ocupada por essa bolinha verde, por esse corpo, o espaço ocupado por ela é igual a 4 metros. Notem que a gente representa o espaço pela letra S. E, finalmente, essa bolinha verde, no tempo t igual a 2 segundos, ela vai estar na posição ou no espaço menos 3. Então, a gente tem aqui as sucessivas posições ocupadas por esse corpo, né, durante o seu movimento, de 0 até 2 segundos. Muito bem. Um outro conceito importante é o conceito de deslocamento escalar, que a gente chama de ΔS. Essa letra aqui, ó, que é um triângulo, é uma letra grega delta, que quer dizer variação. O que é o deslocamento escalar? É a diferença entre o espaço final, ou seja, o ponto de chegada, a posição final, e o espaço inicial, ponto de partida, na trajetória de um corpo em movimento. Então, o ΔS, que é o deslocamento escalar, ele é dado dessa forma, né? ΔS é S2, espaço final, menos espaço inicial. Ou a notação que a gente adota aqui no nosso curso é ΔS é S menos S0, em que o S é o espaço final e o S0 o espaço inicial. Muito bem. Então vamos fazer essa análise do deslocamento escalar para a mesma bolinha verde que foi o corpo que estava se movimentando no exemplo anterior. Então vamos ver o deslocamento que essa bolinha tem entre os instantes 0 e 1 segundo. Então, olha só, no tempo t igual a 0, ela está no espaço inicial 1 metro, no tempo t igual a 1 segundo, ela está no espaço final 4 metros. Então, o ΔS1, que seria esse primeiro deslocamento que ela tem na trajetória, vai ser a posição final, o espaço final 4, menos o espaço inicial 1. Então, o ΔS1, para essa bolinha verde, vai ser igual a 3 metros. Esse é o deslocamento escalar, um ΔS1. Como é que ficaria aqui o segundo deslocamento entre o tempo t igual a 1 segundo e 2 segundos? Qual que foi o deslocamento dessa bolinha verde? Então, o ΔS2 vai ser a posição final, menos 3 metros, menos a posição inicial, 4 metros. Menos 3, menos 4, menos 7. Notem aqui que esse deslocamento 2, ele é um deslocamento negativo. Isso indica o quê? Que ele se movimentou no sentido contrário ao sentido positivo da trajetória. Então, ΔS2 é igual a menos 7 metros. E se a gente perguntasse qual foi o deslocamento total que teve essa bolinha verde entre os instantes 0 segundos e 2 segundos? Então, o deslocamento total vai ser o quê? A posição final dele, no tempo t igual a 2 segundos, menos 3, menos a posição inicial dele, no instante t igual a 0 segundo, menos 1. Então, o deslocamento total dessa partícula entre 0 e 2 segundos foi de menos 4 metros. Certo? Então, aqui está a questão da definição do que é o deslocamento escalar. É o ponto de chegada, o espaço de chegada, a posição de chegada, menos a posição inicial, a posição de saída. ΔS total. Muito bem. Existe uma diferença entre deslocamento escalar e distância percorrida. O que vem a ser a distância percorrida?
é a soma dos módulos de todos os deslocamentos efetuados pelo corpo durante o seu movimento. Então existe uma diferença. Deslocamento, né, é o ponto final menos o ponto inicial. Mas a distância percorrida é a soma dos módulos do deslocamento sofrido pelo corpo durante o seu movimento. Lembrando que módulo é o valor absoluto desse deslocamento. Então, nesse caso, para a situação dessa partícula, essa bolinha verde, que se movimenta do instante t igual a 0 segundos até um instante t igual a 2 segundos, a gente vai ter o seguinte: a distância percorrida por ela foi igual a quanto? É uma distância d, que é o módulo do deslocamento 1 mais o módulo do deslocamento 2. Ou seja, o módulo de 3, que é o primeiro deslocamento entre 0 e 1 segundo, 4 menos 1 dá 3 metros, mais o módulo do segundo deslocamento, desloca ΔS2, que seria o quê? Menos 3, menos 4, que vai dar menos 7. O módulo de 3 é 3, o módulo de menos 7 é 7, 3 mais 7, 10. Então a distância total percorrida por essa bolinha verde durante o seu movimento foi de 10 metros. Aí entra o grande conceito, um importante conceito da cinemática, que é o conceito de velocidade média. O que vem a ser a velocidade média? É a razão entre a variação do espaço percorrido, o deslocamento escalar, ΔS, e o correspondente intervalo de tempo ΔT. Então, a velocidade vai ser ΔS sobre ΔT, em que ΔS é o deslocamento escalar, a posição final menos a posição inicial, sobre o intervalo de tempo em que aconteceu esse movimento. Então, S menos S0 é igual sobre T menos T0. Essa é a definição de velocidade média. Bom, existe uma diferença entre velocidade média e velocidade instantânea. Tá? A velocidade instantânea é a velocidade em um dado instante, t. É diferente de velocidade média. A velocidade média é a média das velocidades. A velocidade instantânea é a velocidade no exato instante. E essa velocidade instantânea é aquela que o velocímetro de um automóvel, de um carro, de um caminhão, de uma motocicleta, ele vai mostrar naquele instante. Certo? Então, o que acontece com a velocidade instantânea? A velocidade num determinado instante. Então, por exemplo, numa viagem, você pode ter, por exemplo, uma velocidade média de 50 km por hora. Mas no percurso da viagem, talvez o móvel teve uma velocidade de 80 km por hora, num outro momento ele teve que pisar no freio e apresentou uma velocidade de 30 km por hora. Então essa é a diferença entre a média das velocidades, que é a velocidade média definida por ΔS sobre ΔT, e a velocidade instantânea, que é a velocidade naquele momento, naquele instante, como indica o velocímetro. Muito bem. Para a gente poder medir a velocidade, nós vamos usar algumas unidades de medida. Tá? E as comuns, mais comuns, são as unidades de metro por segundo, né, que é a unidade do Sistema Internacional de Unidades, e quilômetro por hora. Aí vem uma questão. Por exemplo, um carro que desenvolve a velocidade de 72 km por hora percorre 72 km num tempo de 1 hora. Mas qual que é a velocidade equivalente desse carro que está a 72 km por hora em metros por segundo? Então, para isso, nós vamos usar da seguinte regra. 1 km por hora é igual a 1.000 metros dividido por 3.600 segundos. 1 km tem 1.000 metros, 1 hora 3.600 segundos. Se eu divido tudo por 1.000, eu tenho o quê? Que 1 km por hora é igual a 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Daí que vem a regra, né? Para passar de quilômetros por hora para metro por segundo, a gente divide o valor da velocidade por 3,6. Para a gente passar de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Certo? Então, 1 km por hora é igual a 1 sobre 3,6 metros por segundo, e 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. Essa é a regra. Isso vai ser muito útil, nós vamos usar bastante isso em vários exercícios. Como, por exemplo, esse exercício aqui, o número 1. Vamos lá. Um avião percorre 2.160 km em 1 hora e 30 minutos, 1 hora e meia. Considere que a velocidade do som no ar é igual a 340 metros por segundo. Pergunta-se: calcule a velocidade escalar média do avião nesse percurso em metros por segundo.
E a outra pergunta é: esse avião é supersônico? Justifique sua resposta. Esse é o primeiro exercício que nós vamos resolver agora. Bom, pessoal, nesse exercício, então, a gente tem os seguintes dados. Os dados do exercício. Eu tenho um ΔS igual a 2.160 km e um ΔT igual a 1 hora e 30 minutos. Certo? Ele me dá um outro dado, que é a velocidade do som igual a 340 metros por segundo. Então, esses aqui são os dados fornecidos pelo problema. Tá? O que ele pede para nós? Ele pede para nós a velocidade média desse avião em metros por segundo. E na letra B ele pergunta se o avião é supersônico. E pede para a gente poder justificar. Certo? Então a primeira coisa que nós vamos ter que fazer aqui é ajustar esse tempo, que aqui está dado 1 hora e 30 minutos. Não dá para fazer, né, uma divisão por um tempo de 1 hora e 30 minutos. Então a gente sabe que meia hora é igual a 30 minutos, 1 hora e 30 minutos é 1,5 horas, 1 hora e meia, 1,5 horas. Então vamos lá, resolver a letra A. Na letra A, então, eu vou ter que a velocidade é dada por ΔS sobre ΔT. O ΔS é 2.160 km, certo? Eu tenho um ΔT de 1,5 horas. Muito bem. Eu posso aqui fazer matematicamente o quê? Transformar esse 1,5 horas em fração. Né? Então teria aqui 2.160 km dividido por 3 meios de horas. Né? 1,5, 3 meios. Então isso aqui já me daria o quê? Daria 2.160 vezes 2 terços, né? O que vai me dar 4.320 quilômetros dividido por 3 horas. E o resultado disso vai dar exatamente o quê? 1.440 quilômetros por hora. Eis a velocidade em quilômetros por hora. Mas a questão me pede a velocidade em metros por segundo. Então eu vou ter que converter, né? Em metros por segundo, o que nós vamos ter? Eu vou ter o quê? Eu vou achar a velocidade média em metros por segundo, o quê? Dividindo, né? 1.440 por 3,6. Então, 1.440 dividido por 3,6 vai me dar quanto? Vai me dar 400 metros por segundo. Essa é a velocidade e a resposta da letra A. A velocidade em metros por segundo, 400 metros por segundo. Muito bem. E na letra B? Na letra B a pergunta, é supersônico? Né? Sim, é supersônico. Por quê? Porque a velocidade média do avião é maior que a velocidade do som. Ou seja, a velocidade do avião é maior do que a velocidade do som. 400 metros por segundo é maior do que 340 metros por segundo. É isso, pessoal. Esse é o exercício, né? Recapitulando, nós tivemos o que aqui? Fazer uma adequação aqui das horas. 1 hora e 30 minutos é igual a 1,5 horas. Realizamos o cálculo da velocidade média em quilômetros por hora e depois convertemos para metros por segundo. Encontramos que a velocidade do avião é de 400 metros por segundo, ou seja, esse é um avião supersônico. Falou, pessoal? O segundo exercício que nós vamos fazer. Um ônibus, partindo da cidade de Juiz de Fora, percorre uma distância de 550 quilômetros numa viagem até a cidade de São Paulo. Durante essa viagem, o ônibus faz uma parada de 45 minutos na cidade de Resende, lá no Rodoshop, que fica distante de Juiz de Fora 217 quilômetros. No primeiro trecho, antes da parada, a viagem durou 3 horas e 30 minutos. No segundo trecho, depois da parada, a viagem durou 3 horas. Calcule os valores aproximados das velocidades escalares médias do ônibus no primeiro trecho, no segundo trecho e na viagem completa. Esse é o outro exercício que nós vamos agora também estar resolvendo. Bom, pessoal, vamos ao problema então. A gente tem aqui um ônibus, né, que sai da cidade
de Juiz de Fora e vai até São Paulo. Então nós vamos colocar aqui os dados, né? Fazer aqui um pequeno esquema. Aqui a cidade de Juiz de Fora. Aqui está a cidade de São Paulo. E aí, essa viagem toda, né? Ela é uma viagem, né, em que o ônibus vai percorrer uma distância de 550 quilômetros. Essa é a distância entre Juiz de Fora e São Paulo. Ele diz o seguinte, que o ônibus, durante a viagem, faz uma parada de 45 minutos, então vou colocar aqui, ó, delta TP, 45 minutos, na cidade de Resende, né, 217 quilômetros de distância de Juiz de Fora. Então, antes da metade, aqui, ó, em Resende, aqui, ó, que está uma distância de 217 quilômetros, o ônibus faz uma parada. Certo? Muito bem. Mais coisas que ele diz para nós aqui, né? Então eu vou colocar aqui, ó, a distância aqui, ó, eu vou colocar aqui delta S1, deslocamento, delta S1 de 217 quilômetros. Tá? Agora, nesse primeiro trecho, então esse delta S1 faz parte do primeiro trecho, o tempo gasto é de 3 horas e 30 minutos. Depois dos 45 minutos que ele ficou parado lá em Resende, ele segue viagem. Ele vai seguir viagem. Tá? E aí eu vou ter o segundo trecho. No segundo trecho, o que eu vou ter? Ele vai gastar um tempo delta T2 igual a 3 horas. Notem uma coisa, que o segundo trecho é esse deslocamento aqui. E quanto é que vale esse deslocamento? Né? Depois de Resende, vai ser 550 menos 217, que dá 333 quilômetros. Então, o delta S2, que é do segundo trecho, é igual a 333 quilômetros. Certo? 333 quilômetros. Muito bem. Então, ele pergunta para nós, né? O que ele quer saber? Qual que é a velocidade no primeiro trecho, a velocidade média no primeiro trecho, né? A velocidade escalar média no segundo trecho e a velocidade escalar média total, ou seja, de toda a viagem. Certo? Então são essas três informações que o problema pede para nós. Vamos resolver aqui então. Primeiro trecho. Primeiro trecho. O que a gente vai ter aqui? Né? Eu tenho então que a velocidade escalar média no primeiro trecho é o deslocamento escalar no primeiro trecho, delta S1 sobre delta T1. Isso vai ser 217 km dividido por 3 horas e 30 minutos. Né? Essas 3 horas e 30 minutos que está aqui, ela se transforma em 3,5 horas. Né? Uma hora tem 60 minutos, meia hora tem 30 minutos. Então isso aqui seria 3,5 horas. Fazendo aqui essa divisão, 217 por 3,5 horas, eu tenho que encontro uma velocidade média de 62 km por hora. Eis a velocidade escalar média no primeiro trecho. No segundo trecho, eu vou ter a velocidade no segundo trecho, é delta S2 sobre delta T2. Então isso vai me dar o quê? Vai me dar a distância percorrida no segundo trecho, 333 km, dividido pelo tempo, 3 horas. Isso vai me dar o quê? 111 km por hora. Eis a velocidade no segundo trecho. E agora, né, total, a viagem toda, o que nós vamos ter? Né? Eu teria então que a velocidade total, vamos dizer, né, no trecho total, na distância total da viagem, ela vai ser dada por quem? Ela vai ser dada pelo delta S total dividido pelo delta T total. E então, como é que fica? Aí entra aqui essa sutileza que tem nesse problema, certo? Bom, quem que é o tempo total? O tempo total será quem? Será o tempo do primeiro trecho, mais esse tempo de 45 minutos que o ônibus ficou parado, lá na cidade de Resende, lá no Rodoshop, tá bom? Então aqui eu tenho que somar o delta TP mais o tempo no segundo trecho, tá? E aí nós temos que fazer aqui o quê? Nós temos que fazer aqui uma conversão, que é justamente o quê? O tempo está dado em 45 minutos, né? Só que aqui eu tenho que transformar tudo para horas. Então olha só, eu tenho o quê? O delta TP
de 45 minutos, quem é 45 minutos? Né? Eu posso usar aqui uma regra de 3 simples, então eu tenho aqui 1 hora é igual a 60 minutos, x horas é igual a 45 minutos. Então eu vou encontrar o quê? Que esse x aqui, fazendo a regra de 3 simples, é igual a quanto? 3/4 de hora ou 0,75 horas. Certo? E vejam aqui essa regra de 3, tá bom? A regra de 3 está dada aqui, né? Então eu vou ter que o tempo total da viagem vai ser 3,5 mais 0,75 mais 3. O que vai me dar, na verdade, o quê? 7,25 horas. Esse é o tempo total. Logo, a velocidade total vai ser a distância total entre Juiz de Fora e São Paulo, 550 km dividido por 7,25 horas. Isso aqui vai me dar o quê? 75,8. Aproximadamente, vamos colocar 76 km por hora. Então a velocidade no primeiro trecho ela é igual a 62 km por hora. Né? Ele percorre 217 km em 3 horas e meia. No segundo trecho, 111 km por hora. Ele percorre o ônibus 333 km em 3 horas. E a viagem total, né, os 550 km que separam Juiz de Fora a São Paulo, a velocidade média é de 76 km por hora. Percorre 550 km em 7,25 horas, ou seja, 7 horas, 7,25 de hora. Certo, pessoal? Então essa aqui é a resolução do exercício. Falou e até mais.